A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos. Vamos para os nossos 10 minutos de graça, 10 minutos ouvindo a palavra do Senhor. E o título do nosso devocional nesse dia é Estamos crucificados com Cristo. Vamos compreender um pouco sobre o que Paulo quer nos ensinar quando ele diz que nós já fomos crucificados com Jesus Cristo. E o texto base do nosso devocional de hoje é a carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Paulo escreve aos Gálatas. E na carta de Paulo aos Gálatas, ele trata, assim como em outras cartas, sobre alguns assuntos. Mas a ênfase da carta que Paulo escreve aos Gálatas é tratando e reafirmando a verdade da justificação somente pela fé, da salvação somente pela fé em Jesus Cristo, da redenção, do perdão dos pecados somente pela fé em Jesus Cristo. O povo que vivia ali na Galácia, eles haviam recebido o verdadeiro evangelho, o verdadeiro ensino. Mas outras pessoas vieram depois e ensinaram um novo evangelho. Eles ensinaram que, olha, vocês precisam ter fé em Jesus Cristo, mas vocês também precisam obedecer e cumprir a lei. E quando Paulo escreve aos Gálatas, Paulo diz, olha, não recebam esse novo ensino, não recebam esse peso, não recebam, não tentem acreditar, não tentem crer que as obras precisam cooperar com a fé para que vocês recebam a salvação. Paulo diz, não, somente a fé em Jesus Cristo é necessária para que nós recebamos da parte de Deus a salvação. Paulo diz àquele povo, olha, mesmo se um anjo ou até mesmo eu ensinar para vocês outro evangelho, esse outro evangelho será anátema, será maldito, porque só existe um evangelho, que é aquele que ensina que Jesus Cristo salva homens e mulheres pecadores. E nós aprendemos algumas coisas com o texto de Paulo, com a carta que Paulo escreve aos Gálatas. E de forma mais específica, no texto que nós lemos, no capítulo 2, no versículo 20, a primeira coisa que nós aprendemos é que nós fomos crucificados com Jesus Cristo. Dizer que nós fomos crucificados com Jesus Cristo significa que a partir do momento que nós o recebemos, nós entendemos que o nosso velho eu está morrendo, que o nosso velho eu está morrendo na cruz, que aquilo que nós éramos, que aquilo que nós fomos, nós não somos mais, que aquilo que fazíamos já não fazemos mais, porque nós entendemos que nós fomos crucificados junto com Jesus Cristo naquela cruz. A morte de Cristo na cruz também representa a nossa morte, representa a nossa morte para esse mundo, representa que a partir do momento que o Espírito Santo de Deus habita em nós, nós iniciamos uma nova caminhada. Essa nova caminhada não será uma caminhada de perfeição, mas será uma caminhada de evolução. Quando nós olhamos para trás, nós vemos que já não mais praticamos as obras que antes praticávamos. É isso que testifica dentro de cada um de nós que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Isso não é algo visível, isso nem sempre será visível no exterior para aqueles que estão de fora. Talvez demore um tempo para que as pessoas olhem para você e vejam Jesus Cristo na sua vida, mas o próprio Espírito de Deus testifica junto com o nosso espírito de que agora nós somos filhos de Deus. Já não vivemos mais, mas Cristo vive em nós. Paulo nos ensina que nós ainda temos uma vida no corpo. Olha, Paulo diz, a vida que ainda vivo na carne, a vida que ainda vivo no corpo. Isso quer dizer que o novo nascimento, a presença do Espírito Santo de Deus em nós, não nos evita, não impede que nós ainda tenhamos uma vida no corpo. E às vezes a nossa velha natureza, ela vai se debater dentro de nós. Às vezes aquele velho eu que estava morto, ele vai se debater dentro do caixão, ele vai tentar ressuscitar. E é aí que nós precisamos depositar completamente a nossa fé em Jesus Cristo e declarar sobre as nossas vidas
essa palavra. Eu já estou crucificado com Jesus Cristo. Essa vida no corpo precisa ser vivida pela fé. Olha, essa vida que ainda vivemos no corpo, depois de termos recebido Jesus Cristo, ela precisa ser vivida pela fé. De que forma essa vida precisa ser vivida pela fé? Nós precisamos continuar crendo que Ele começou em nós uma boa obra. Olha, se Cristo te trouxe aqui nesse dia para que você ouvisse essas palavras, é uma evidência de que Ele está realizando uma boa obra na sua vida. E quando Cristo começa a iniciar essa boa obra na nossa vida, nós precisamos crer com todas as forças, precisamos ter fé que Ele não vai iniciar uma obra e abandonar ela, porque Deus não é como nós. Ele não desiste, Ele não inicia algo e para. Constantemente nós iniciamos algumas coisas, iniciamos projetos e paramos no meio do caminho. Mas Deus não é como nós. Quando Ele começa uma boa obra na nossa vida, Ele dá sequência nela. Então nós precisamos crer, acordar todos os dias e crer que aquele que começou uma boa obra na nossa vida, Ele vai concluí-la. Essa vida no corpo precisa ser vivida pela fé. Nunca podemos perder a certeza daquilo que Cristo fez em nós. Olha, o inimigo ele sempre vai tentar usar contra nós aquilo que mais nos afeta, aquilo que mais nos deprime. Quando nós começamos a triunfar sobre alguma área, quando o diabo vê que ele não consegue mais nos derrubar naquela área, quando ele percebe que nós vencemos aquela tentação, vencemos aquele pecado, sabe o que ele vai fazer? Ele vai começar a criar outras estratégias para nos abalar. E é por isso que nós precisamos não somente crer, mas continuar crendo que Deus vai fazer. Ele vai continuar fazendo a boa obra que Ele iniciou em nós. Como nós podemos aplicar esse texto, essa mensagem às nossas vidas? Primeiro ponto, não deixe que o velho eu retome o controle. Olha, como eu disse, o diabo ele vai tentar sempre nos derrubar. O diabo não quer nos perder. Percebam, nós éramos escravos, nós estávamos completamente escravizados, completamente sujeitos às nossas vontades, às nossas emoções, às nossas paixões. E aí Deus, através do Espírito Santo, chega, Ele toca em nós, Ele sopra em nós, Ele nos dá uma nova vida, Ele nos dá a verdadeira vida. E o diabo perde o governo, perde o poder que Ele tinha sobre nós e Ele não está satisfeito. E ele sempre vai tentar criar situações que façam com que o nosso velho eu que estava morto possa voltar à vida. Então nós precisamos lutar contra isso. Precisamos manter a nossa velha criatura, aquilo que nós éramos. Precisamos mantê-la crucificada com Jesus Cristo, morta dentro de um caixão e nunca permitir que ela retorne. Segundo ponto, Satanás vai tentar te afetar nas áreas que mais te deprimem. Olha, o diabo conhece a humanidade. E ele conhece cada um de nós também. Ele sabe onde ele toca. Ele sabe aonde ele vai conseguir gerar em você um transtorno, onde ele vai conseguir te deixar deprimido. E nós precisamos ter esse discernimento. Como eu disse anteriormente, quando nós começamos a triunfar sobre algumas áreas, o diabo sempre vai procurar outras áreas para tentar nos deixar aflitos, oprimidos, depressivos. Nós precisamos ter sabedoria para entender as artimanhas do diabo. Precisamos depositar essas aflições, esses desconfortos diante de Deus. Reivindique sobre sua vida a nova vida em Cristo. Reivindicar a cada dia. Senhor, eu fui crucificado com Jesus Cristo. Eu já não vivo mais, mas Jesus vive em mim. A vida que eu ainda vivo nesse corpo, eu vivo ela pela fé em Jesus Cristo. Entenda que a guerra contra a carne vai durar até a segunda vinda de Cristo. Olha, nós precisamos compreender que essa guerra, essa luta entre a carne e o espírito, ela vai durar até a volta de Jesus Cristo. Nós precisamos compreender que toda a nossa força está em Jesus
e ela vem de Jesus. Nós precisamos compreender que nós estamos numa guerra contra nós mesmos. Precisamos entender que nós precisamos nos submeter diante de Jesus Cristo todos os dias, nos apresentarmos diante dele todas as nossas dificuldades e pedirmos a ele que nos auxilie para que nós possamos vencer a cada dia. Venceremos todos os dias? Não. Venceremos todas as batalhas? Não. Mas temos uma convicção de que a guerra final será vencida, porque o general do nosso exército é Jesus Cristo. Não podemos deixar que um momento nos defina, não podemos deixar que uma situação nos defina, não podemos desistir diante de um tropeço, não. Precisamos levantar e recomeçar novamente, caminhando em direção a Jesus Cristo e entendendo que somente através dele, somente através da força dele, nós venceremos essa guerra contra nós mesmos e contra o inimigo. Que essa palavra, que o Espírito Santo possa usar essa palavra nesse dia para te convencer da sua dependência de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo possa renovar as suas forças nesse dia. Que o Espírito Santo possa pegar os momentos difíceis na sua vida, para que nesses momentos de dificuldade, Deus se faça forte na sua vida. Que essa palavra entre no seu coração, que ela gere transformação, que ela te traga esperança, que você leve para o seu dia essa palavra, que aquele que começou uma boa obra em você, ele vai concluí-la. Ele não vai te abandonar, ele não vai largar a sua mão, mas ele vai segurar nas suas mãos. E nos momentos de dificuldade, quando você não conseguir caminhar, Jesus Cristo, ele te carrega no colo. Que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus. Amém.